Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, hoje mais uma live sobre meditação. Tá com uma convidada, uma terapeuta muito especial para falar sobre o assunto, compartilhar com vocês um pouquinho, deixaremos os comentários e as dúvidas aí para vocês irem interagindo com a gente, né? Então fiquem à vontade, é um tema que eu gosto muito, né? Até por esse motivo, o nome da empresa, o nome da assessoria é Meditação Assessoria Esportiva. Então aproveitem aí para estar interagindo com a gente e fiquem à vontade. Vou esperar um pouquinho ela chegar. Oi, oi, sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Isso aí. Só um minutinho que ela já deve estar chegando. Isso. Então, se você, caso já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum assunto que te interesse, pode me enviar, fique à vontade, tá? Então, para quem não sabe, a Meditação Assessoria Esportiva é uma assessoria de corrida, mas que se preocupa bastante com a questão corpo e mente, né? Que a gente desenvolve aí ao longo do percurso, né, da corrida. E a gente tem também a possibilidade de vários tipos de meditação, né? Então, hoje a gente vai estar desenvolvendo algumas formas e aí a gente vai conseguir ver certinho aí com vocês. Só um minutinho que ela tá me chamando aqui para eu ver o que houve. Isso, enquanto isso... Olá, olá, tudo bem? Nossa, muita gente bonita aí, muita gente legal. Isso, estamos com alguns probleminhas técnicos, dois já. Um que caiu a conexão e outro que... Vamos ver. Aí ela chegou, muito bem. Vou estar compartilhando a tela com ela e vocês fiquem à vontade, vai ser um bate-papo, um momento super gostoso. Deixa eu ver, pronto. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tava tentando aqui, não aparecia. Mas para mim caiu a conexão duas vezes. Eu conectei e caiu. Então, às vezes acontece também, né? Geralmente vai direto, mas não tem problema. Seja muito É, bem-vinda. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. E como essa live vai ficar gravada, todo mundo vai ter a chance de ver. Eu já vou pedir para minha convidada se apresentar, falar um pouquinho da experiência dela, né? Então, fique à vontade. Posso te chamar de Rose? pode. Maravilha. É, meu nome é Roselaine e as pessoas acabam me chamando de Rose porque é bem mais fácil. Eu sou psicóloga, sou terapeuta, já fiz cursos de meditação e eu sou também facilitadora de vivências de autoconhecimento. Então, tudo que diz respeito à mente e à saúde, eu corro atrás querendo saber um pouco, querendo me formar e informar. Então, sou também facilitadora dos princípios Runa, que são a base do Ho'oponopono. Então, tem bastante conhecimento aqui. Legal, que bom. Gratidão por ter aceitado o meu convite, né? Ela foi uma indicação de uma aluna muito querida também, que já está aqui com a gente, a Pérsia, né? Para a gente estar fazendo essa conexão, né? Trazer esse conhecimento de qualidade, né? Então, como alguns sabem, a meditação, a assessoria esportiva, é uma assessoria de corrida, mas que no caso, euzinha, Thaís, valorizo demais a meditação, porque foi um divisor de águas da minha vida. Talvez muitos não conheçam a história, o porquê, e já associam meditação com corrida, né? E tudo bem, é isso que é o core do mesmo, né? Que a gente coloca, né? E então eu trouxe uma especialista hoje para complementar esse assunto, para colocar ali um gostinho a mais, né? Então é muito legal e eu tenho certeza que hoje quem for estar conectado aqui com a gente são pessoas que realmente estão nessa sintonia, estão nessa energia. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo rostinhos aí que já fizeram diferenças na minha vida, assim, em vários momentos, né? Então, tem um significado muito especial. E é muito gostoso receber esse carinho, que seja de uma live, que seja
a gente está num momento, né, de isolamento, de silêncio, que às vezes pequenos detalhes eles engrandecem as relações, né? Então eu valorizo muito isso e gostaria também de retribuir aí com algumas palavrinhas para quem nos apoia, né? Então, eu trouxe esse assunto porque, primeiro, é o tema, né? É o nome da minha assessoria e eu até agora eu não falei nada sobre ele, né? E a Rose, ela tem uma linha muito gostosa da gente conversar. Ela falou que ela tem jogos, ela tem dinâmicas. Por quê? Porque quando a gente fala em meditação, as pessoas, às vezes, elas se assustam. Quando a gente fala em autoconhecimento, ah, não, eu já me conheço, né? Então, até para a gente definir um tema da live, a gente teve um cuidado de colocar um tema para vocês entenderem o quanto a gente ama falar desse assunto, né? Então, a gente vai desenvolver aí ao longo do nosso tempo. Eu tenho certeza que vai passar super rápido, porque é um assunto que eu adoro e ela também, né? Então, eu vou deixar você à vontade, a gente vai dar uma contextualizada aí nessas duas vertentes, né, que a gente citou como tema. Vou deixar você à vontade aí para começar essa parte. E vamos falar primeiro Então, do significado, né? antes de falar, eu queria comentar como esse mundo é pequeno, né? Porque, assim, o Alexandre conhece você e me conhece. Tem a Adri também, Vicente, que entrou aí, que ela também conhece você e me conhece. Então, a gente foi vendo como que o mundo é uma ervilha, né? Porque, no final, os amigos todos são em comum, de certa forma, e a gente aqui achando que não conhecia ninguém. Né? Então, é muito interessante isso também. Muito curioso, né? É muito bom. Né? Na verdade, eu fiquei até empolgada que eu até me antecipei, né? Até antes de falar do Mindfulness, a gente ia falar um pouquinho da importância da sua profissão nesse momento que a gente tá, né? Que eu já quero entrar no assunto, que eu sou um pouco ansiosa, ainda não estou totalmente Não, mas eu brinquei com você, né? Eu falei assim, quer partir direto para o assunto? Porque tema, né? Coisa para isso tem. Então, eu sou psicóloga formada, né, desde 2007. Antes disso, eu era professora. Então, eu trouxe a didática que eu tenho como professora para a psicologia e para a meditação. Então, eu acabo trazendo as coisas, os temas, de uma forma fácil, que as pessoas entendem e que não fica aquela coisa tão complexa. Nossa, mas o que é meditação? Então, a pessoa já se assusta na hora que fala a palavra. E foi o que a gente brincou, né? Que vou falar de psicologia, vou falar de autoconhecimento ou vou falar de meditação? Bom, qualquer um dos três vai todo mundo fugir. Então, tanto faz. Né? Vamos ver o que sai de tudo isso. A gente começou a rir sozinha, né? Se falar de autoconhecimento, o povo vai fugir. Se falar de psicologia, também. Se falar de meditação, também. Então, vamos que vamos. Desde que iniciou a quarentena, que eu tenho um grupo, nós somos mais ou menos, assim, fixos, 30 pessoas, mas sempre entra mais gente, porque a live é aberta, né? Então, assim, desde o dia 23 de março, que a gente faz meditação todos os dias às 18 horas, porque foi um horário decidido mundialmente que no Brasil corresponde às 18 horas, né? Para que o mundo inteiro se juntasse e emanasse essa energia e formasse uma egrégora só, né? Então, por isso que a gente faz ela às 18 horas. Então, assim, já são mais de 100 dias meditando todos os dias, às 18 horas, fora a minha meditação que eu faço logo que eu acordo, né? Então, quando você me chamou para falar sobre isso, foi uma coisa assim que me interessou bastante, porque é algo que eu estudo muito, já fiz curso e pratico, né? Exerço a meditação, porque a pessoa acha que meditação é fazer. Meditação não é fazer, meditação é ser. Você tem que ser a meditação, porque senão aquilo não vai fazer sentido para o seu coração. Por isso que as pessoas não conseguem manter a disciplina, porque elas ficam entendendo que elas têm que fazer meditação. Não, não é esse o segredo. O segredo é ser a meditação por inteiro. E aí, por isso que Mindfulness chama muito as pessoas, né? Na tradução livre para o Brasil, ela quer dizer atenção plena. Mas por isso que ela chama as pessoas. Por quê? Porque você tem que manter o foco naquilo que você está fazendo. Então, esse é o sentido de atenção plena.
E aí, por isso que a gente, conversando, resolveu falar sobre ela, né? E aí, você quer que já pode começar a falar ou você quer... Não, eu só quero fazer uns pequenos ganchos, né? Assim, que ela vai contextualizar isso aí de uma forma muito boa, que ela já colocou uma introdução, né? Que o que é o ser para nós, né? Relacionado a um corredor, a uma pessoa, a uma mãe, alguma coisa que a gente está fazendo, né? A meditação, ela te coloca numa sensação, não é de posse, é de pertencimento. Você se ocupa no espaço, você preenche, né? E você consegue... eu gosto da palavra muito do transbordar tudo de bom. Você reverbera coisas boas, né? Porque, assim, as pessoas, elas são totalmente diferentes. Na quarentena, isso está ficando cada vez mais claro, né? Que a gente tem vários tipos de perfis, vários tipos de pessoas, vários tipos de gosto. E tudo bem, né? A gente aprende com a semelhança, nos atrai, né? As diferenças, a gente, às vezes, tem aquele asco, né? E a meditação... ela coloca, que ela falou, por que que tá tudo alinhado no mesmo horário, né? Porque a vibração, o fluxo energético disso é incrível, né? Quem medita... É a egrégora que você forma, né? Você forma uma egrégora energética que muda tudo, né? Que faz todo sentido. Isso. A meditação, que ela colocou a correlação com a atenção plena, ela te faz você ter satisfação, né, com algumas coisas, e você não precisa estar apegado, você não precisa estar, né, na situação, que é o que ela falou, a diferença maior entre o estar e o ser, né, você ser o que você é, porque a gente vai desenvolver isso ao longo do processo, né, você é um ser único, né, só que a gente às vezes está sempre... Não tem essa separação, né? Não, e aí é esse ponto que eu quero chegar. A gente está sempre sendo forçado a entrar em moldes que nem sempre a gente cabe, né? E você tem que ser dono dessa sua existência. Se você não couber ali, não significa que você não vai caber mais em lugar nenhum, né? E eu acho assim que a gente, quando a gente medita, a gente consegue integrar as coisas, né? Porque a gente às vezes lida com partes, né? E essa parte... né? Eu faço assim na meditação, né? Tá totalmente desconfortável para você, você tá brigando com aquele momento, né? Você tá... Isso, a gente tem que pensar até que ponto isso daí é saudável, né? Mas falaram para mim que 20 minutos por dia de meditação é boa. Só que você tá brigando com seus pensamentos, você tá brigando com uma postura, você tá brigando com uma situação que não é isso, né? Então, assim, você tem que estar nesse estado de atenção, vai manifestar muita coisa. Eu não falo que meditação, pelo contrário, é só paz e amor. Vai acontecer bastante coisa quando você medita, mas você se descobre, né? Então, fique à vontade. Exato. Então, a meditação mindfulness, na verdade, o que ela significa mind é mente, e fullness é plenitude, é atenção. Então, quando ele uniu as palavras mindfulness, é atenção plena, é você se manter em atitude positiva para aquilo que você está olhando, né? E aí, quem criou a mindfulness foi Jon Kabat-Zinn. Ele era um médico, ele é, né? Na verdade, eu não fui atrás desse, ele ainda está vivo, mas ele é um médico e ele criou essa meditação. Por quê? E aí, isso que eu acho mais interessante, né? Porque ele tem todo um estudo que ele fez em laboratório, em hospital. A gente sabe que a atenção plena ela é usada nos hospitais, principalmente para dor crônica, para estresse, para traumas que a gente tem, né? Então, tem todo um estudo por trás dela. Só que o insight que ele teve para criar a mindfulness, a atenção plena, foi num retiro budista. Então, ele estava em retiro budista por 2 semanas. Lá pelo 10º dia, meditando, ele teve um insight de tudo aquilo que ele viveu ali naquele retiro budista, o que ele podia trazer para transformar e levar para o hospital. Porque, por exemplo, não adianta, inicialmente, você falar para uma pessoa que está com dor crônica que ela vai ficar 20 minutos meditando. Isso não é real. Né? Para aquele momento que ela está vivendo ali, não é real. Então, por exemplo, para quem corre, por exemplo, são as pessoas que te procuram. Ele vai ter dor, ele vai se machucar, talvez, na corrida, e ele precisa aliar essa meditação com aquilo que ele está sentindo. Então, foi isso que o Kabat-Zinn percebeu, que ele tinha que fazer esse gancho entre o que os monges budistas traziam e o que ele pretendia com a atenção plena. Então, assim,
A meditação de atenção plena, ela surgiu de uma linha budista que se chama Vipassana, que é a meditação budista Vipassana. Dela surgiu a mindfulness. Então, às vezes, você ignora o conceito budista, ou a meditação budista, ou qualquer outra coisa, não, porque eu quero mindfulness. Só que a essência dela é budista. E aí, ela é até chamada de o coração do budismo. Por quê? Porque a própria meditação budista, por mais diferentes que tenham meditações, o foco dela é a atenção. Quando? Aqui, agora, nesse momento presente. Né? Então, é estar presente aqui. Qual é o benefício que eu tenho neste momento? Nisso que eu estou fazendo. Então, eu estou escovando o meu dente, então eu tenho que permanecer por inteiro aqui, escovando o meu dente. Então, por isso que é um aprendizado que a gente vai fazendo aos poucos, diário. Né? Então, tem pontos para serem seguidos. Então, não é simplesmente sentar e achar que vai começar a meditar. Não, você tem pontos a serem seguidos, que é isso que o treinador de mindfulness vai te ensinar, vai te levar a percorrer estes pontos essenciais. Né? Então, por exemplo, o primeiro ponto que a gente tem para poder trabalhar o mindfulness é tirar o julgamento da cabeça. Então, por exemplo, meditar não é ficar sem pensar. Não existe isso. Né? Então, assim, já está comprovado por todo mundo que estuda a meditação que não tem como você ficar sem pensar. A mente não para. Ela é um turbilhão de pensamentos constantes o tempo inteiro. Ao longo de um dia, você tem mais de 40 milhões de pensamentos. Então, assim, como que você vai parar isso? Não tem como parar. O que você vai aprender? Você vai aprender a acalmar. Essa é a diferença. Então, assim, eu não tenho que tirar os meus pensamentos e jogar fora. Não, eu vou aprender a acalmar. Quando a gente pisa num lago, o fundo dele sobe. E aí aquele lago que poderia estar limpo, ele se torna turvo. Isso são os pensamentos. Aí se você parar e esperar um pouquinho, aquela água turva vai cedendo, os sedimentos vão se abaixando, e aí você volta a ter um lago limpo de novo. Então, isso é a meditação. É você ir acalmando os seus pensamentos e trazendo essa tranquilidade que você precisa para esse instante. Aí, no que você acessa essa tranquilidade do pensamento, você acessa a consciência daquilo que você está fazendo. Né? Isso eu posso, isso eu não posso. E aí, como que você faz tudo isso? Qual é o ponto básico da meditação de atenção plena? É a respiração. Não tem uma outra forma de você trabalhar a atenção plena se não for pela sua respiração. Então, vou até te pausar um pouquinho antes de entrar na respiração, que eu acho um ponto super importante, porque você falou de vários pontos que eu acho que vale a pena a gente retomar. Né? Quando a gente fala de insight, é uma coisa muito forte, e as pessoas elas querem ter insight no meio de barulhos, né? Que eu falo assim, não é que Deus não te dá a condição, às vezes você não pega o que Ele está te mostrando, né? A gente em si, intuitivo ou não, você tem várias coisas que determina, né? Agora, como que você se relaciona com esses insights, né? O quanto você deixa o meio externo envolver mais do que você colocar o que você sentiu para fora, por medo do não julgamento, né? Do julgamento, quer dizer, eu uso 3 chavinhas, né? Para meditação, né? Que eu falo que você tem 3 chaves que podem ser de sucesso, né? O não julgamento, o relaxamento e a observação, né? Se a gente se colocar como um observador, mas não externo, porque você é julgador. Se eu tô te observando, a partir do momento que eu tô te observando, eu querendo ou não, eu posso ser julgadora, né? Então você se observa, né? E você falou dessa questão da característica turva, né? Como pisar num lago que às vezes acomoda, as pessoas às vezes acham que elas vão organizar o corpo delas uma vez e vai servir para sempre, né? E é igual limpar a casa. Você limpou hoje, aí você vai ter que descobrir se o ciclo da limpeza da sua casa dura 2 dias, se dura 5 dias, se dura 7 dias, ou se você tolera a sujeira, né? Então, são coisas assim que, não, minha casa eu limpo uma vez a cada 3 meses. Tudo bem, a minha eu gosto de limpar toda semana, né? Então, assim, são escolhas e a gente fala que a meditação nada mais é do que você colocar uma luz forte naquele canto que você não enxerga.
né? Às vezes você vai encontrar a poeira, alguma coisa assim, né? E essa limpeza, né? Essa vista, né, que você tem, né? O Então, assim, legal, o pode... legal na meditação é você entrar nela sem querer coisa alguma. Então, mesmo ele que teve esse insight nesse retiro que ele participou, ele não foi para lá pensando, eu acho que eu tenho que ter um insight, eu quero ter um insight. Não. Esse é o primeiro erro que a gente comete na meditação e por isso que a maioria das pessoas desiste. Na verdade, a meditação ela é para que você esteja com você mesmo, né? Então, assim, eu não vou querer nada e, ao mesmo tempo, eu quero tudo. Só que nesse tudo que eu desejo e que eu almejo, eu não posso esperar por nada. Então, é permanecer, né? É somente ser. Por isso que outro passo também é a paciência, né? Não adianta você achar que vai parar aqui e vai ter a iluminação que Buda demorou a vida inteira dele para ter. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, que eu gosto de falar para as pessoas, que a meditação é o quê? É isso, é estar aqui parado. Né? Então, como que está meu ombro? Meu ombro está para frente, eu estou caída, ou eu arrumo a minha coluna e alinho o meu ombro também. Né? Eu gosto de meditar em posição de lótus. O outro, ele não pode, ele não consegue, ele já tem uma dor na perna que ele ainda não consegue, ele não consegue mais ficar em posição de lótus, sentado. Então, ele vai sentar numa cadeira. Né? O que eu sempre tenho que manter em mente? A minha coluna. Ela sempre tem que estar ereta. Então, se eu não consigo também ficar na cadeira, deitar é um bom movimento para a meditação. Mas se eu deitar, eu durmo. Então, faça a meditação logo que você acorda. Porque aí você não vai dormir. Você já dormiu a noite inteira e aí você vai continuar ali deitado na hora que você acorda e você faz a meditação. Então, assim, meditação não é dormir. Isso é uma outra coisa também que as pessoas confundem muito. Né? Meditação é estar com você, na sua respiração. Por isso que todas as escolas de meditação, elas voltam para a respiração. Por quê? Porque é isso que é meditar. É você prestar atenção no seu inspirar e no seu expirar. É somente isso. E aí vem o pensamento. Né? Então, nossa, amanhã eu tenho que atender uma pessoa às 8 da manhã. Calma, é só amanhã. Agora nós estamos inspirando e expirando. Esqueci de tirar a carne do freezer. Amanhã no almoço eu preciso tirar. Calma, agora você está meditando. Daqui a pouco você tira. Então você conversa com você mesmo. Porque aí não tem o julgamento. Né? Você acolhe. Você acolhe, você traz a generosidade para dentro da meditação. Então, calma. Daqui a pouco, quanto tempo você definiu que você vai meditar? 1 minuto? 3 minutos? 20 minutos? Quando acabar o tempo que você determinou, você vai lá e tira a carne, você vai lá e responde o celular, você vai lá e faz tudo que vem na sua mente. Porque vem, né? Vem o tempo inteiro, não vai parar de vir pensamento, não vai parar. Mas você vai se manter ali, né? Vai se manter. Tem pessoas que eles não conseguem parar. Eles estão o tempo todo. Então, não, mantenha, né? É isso que é a meditação, é você se manter naquele estado, apesar de tudo que você está sentindo. Então, por que ele levou a meditação para dor crônica? Você está com uma dor no joelho. Você não vai colocar a sua atenção lá na dor do joelho. Por que o joelho dói? Porque toda a sua atenção está no joelho. Para onde você vai trazer a sua atenção? Você vai trazer ela para a sua respiração. Então, inspira, expira. É isso. Você pode até falar, né? Eu inspiro, eu expiro. Você pode pensar na sua mente esses movimentos de... E aí, na atenção plena, uma coisa que também é importantíssima é você ter mente de principiante. O que é a mente de um principiante? É você pensar como uma criança. A criança, ela sempre quer aprender. Ela sempre admira a novidade. Ela quer a novidade. Ela quer o tempo todo aprender. O adulto não. O adulto acha que ele já aprendeu tudo que ele precisava. Isso aí eu já sei. Isso eu já sei.
Então, qual é o ponto-chave numa meditação? É você manter a sua atenção ali como uma criança. Se você virar para a criança e falar para ela, vamos sentar? Ela senta. Ela não questiona, mas por que que nós vamos sentar? O que que nós vamos fazer? Né? O adulto não, o adulto ele já quer saber como, por quê, onde. Então, a mente de principiante acaba sendo apagada ao longo da nossa vida. Para você aceitar e ser a meditação, você tem que retornar para essa mente de criança, para essa mente de principiante, para que você possa estar com a sua respiração. E aí viver esse momento que está se apresentando para você. Legal, então, e essa coisa que você falou, muito bem colocada, né, que a gente associa a meditação à respiração, e a gente tem que tomar um cuidado com a consciência, com a mente, com os boicotes da mente, né, porque a gente está sempre envolvido em pegadinhas da mente. Por mais que a gente se coloque em um estado totalmente relaxado, né, do estado de respiração, se a gente não relaxar um pouquinho, a gente age, a gente quer dar o comando para a mente, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que fugir das muletas que a vida coloca assim, né? Para você se sentir mais confortável, né? Então, a respiração ela é a base de tudo, né? A base de qualquer coisa na sua vida que você estiver fazendo, que sua respiração está descompensada, vale a pena você parar para analisar. Por mais intenso que seja o esforço, né? Você falou bastante sobre a dor e eu convivo com ela, porque não que eu goste de dor, não, pelo contrário, né? Eu sou ultramaratonista, né? Ser ultramaratonista significa ficar acima de 5 horas fazendo praticamente a mesma coisa, né? E o que que me prende aquilo? Eu faço tanto prova de pista, né? De 400 metros, que é a minha favorita, e faço prova que eu saio de um ponto e tenho que chegar no outro, né? E um dos motivos, né, que a assessoria chama meditação assessoria esportiva, foi quando eu consegui sair do ego e entrar no todo, porque eu falei, eu corro, eu gosto, eu comecei a ver as pessoas fazendo e eu via que aquilo vibrava dentro de mim. E um chinês me convidou para falar, medita. E ele falava, você pensa na sua família, você pensa nisso. E eu não entendia, porque na verdade ele estava me fazendo uma conexão raiz, né? Ele me colocava direto com a minha fonte, com a minha base, despertando parte afetiva, despertando parte emocional. E só que ele me colocou, porque ele tinha uma postura disciplinadora, e senta, quem manda aqui sou eu, mas você acha que ele falava? Né? Tudo com comando assim pelos olhos, né? Tipo, você vai levantar? Né? Tipo, fica mais um pouco, agora eu queria sair, né? Aí ele só respira. Ele ficava assim, respira. E eu chorava, né? Chorava porque aquele negócio, né? Então, e aí eu achei alguém mais bravo que eu, tá vendo? Já tô feliz comigo. Então, é o que eu falo. Eu acho que cada um tem que ir buscando aquilo que vai te fazer bem, né? Aquilo que vai trazer, porque, por exemplo, alguém escuta isso que você está falando, nossa, eu não vou fazer nunca. Não, você tem que buscar, concluir, né? A questão, você assim, tem que buscar o que vai te fazer feliz, né? Mas ele me fez feliz, né? Ele foi o divisor de águas e ele sabe que a meditação assessoria esportiva chama meditação assessoria esportiva por conta dele, chama Herói Fung, é um treinador de ultramaratonistas, né? Então ele me colocou para me dar consciência e me acolheu do mesmo jeito que ele me olhava ali. Eu não queria, não conseguia. A gente tem livre-arbítrio. Tinha um carinho também. Eu podia levantar e falar, não quero, né? Mas ao mesmo tempo que eu queria mostrar para vocês um desconforto, é um desconforto porque eu estava com medo do novo, né? Eu não estava me sentindo presa ali. Eu sentei porque eu quis, eu respirei porque eu quis, eu chorei porque eu quis, né? Então, assim, em qualquer momento eu podia apertar o botãozinho e falar, eu não quero mais brincar disso, estava só embora. Eu não quero mais brincar disso, né? Então eu poderia ter ido embora. Não só fiquei, como fez um sentido danado, e doeu por quê? Porque eu me desprendi das minhas manias, né? Porque qual que é o problema? Eu tenho uma família super estruturada, super boa, me dou muito bem com ela. Qual que é o problema de eu receber um comando verbal para eu prender minha atenção para minha raiz, para minha base? Então ele falava assim, valorize tudo isso, né? Como início, e eu já tinha filhos, né? Então ele mostrava os dois lados, né? Tipo da raiz e dos frutos, né? Então ele fazia um caminho de conexão não verbal, né? Foi de atitude. E aí doeu um pouquinho, por quê? Porque eu tava teimosa, eu queria resposta, eu fui para encontrar a resposta. Fui eu que procurei ele também. Porque essas coisas ninguém te obriga, né? Ninguém vai te falar, olha, a partir de amanhã
Eu vou te Você obrigar vai a fazer meditar. assim, né? Então ninguém te Uhum, obriga. Você tem que levantar a mãozinha e falar, a partir de agora eu quero. Então, assim, eu queria comprar uma resposta. Assim, eu queria buscar uhum. essa situação dele, eu queria que ele me desse a solução. Eu não queria viver o processo, né? E assim, eu queria que ele me mostrasse um caminho aberto já, que tipo, ele já tinha percorrido, mas eu não, né? Então, assim, e ele foi estimulando, ele foi me instigando a conhecer, a gostar, a debater, a buscar. E foi incrível, né? Assim, foi assim sensacional. E aí ele Por isso que começou. tem pontos, por isso que tem pontos chaves aí quando a gente vai aprender a meditar e mesmo depois que a gente se torna um meditador praticante, né? Que a gente até comentou, é a paciência, você tem que ter paciência, porque nem tudo vão ser flores, né? Não é que você Não, vai sentar e vai ser tudo lindo. Vai ter aquele dia que você não vai conseguir meditar, porque você vai acessar movimentos e comportamentos e crenças suas que você sabe que você tem que transformar, mas que você ainda continua ali parado, né? Reticente. Por quê? Porque se transformar é muito pesado. A gente não consegue fazer isso da noite para o dia, né? Não se senta meditando 5 minutos e você já levanta outra pessoa. Não. E aí, por isso que é outra coisa que é importante na meditação é a disciplina, né? Então, você precisa ter disciplina, você precisa separar um horário, você precisa cumprir esse horário. E aí, por isso que se fala, mais importante do que do que o tempo que você medita, é a disciplina com que você medita. Então, é mais importante eu meditar todos os dias 1 minuto do que eu ficar 20 minutos e aí fico 3, 4 dias sem meditar. Aí no outro dia medito mais meia hora e aí torno a ficar mais 4, 5, 6 dias sem meditar. Então, muito mais importante do que o tempo, a quantidade, é a qualidade da minha meditação, né? E é a disciplina de eu assumir isso para mim todos os dias, todos os dias. E aí por isso que vem junto a responsabilidade, né? É me responsabilizar por mim mesma, aquelas coisas. Então, assim, ele te fez acessar muitas coisas nessa meditação, mas elas são da sua responsabilidade, né? Ele foi um canal que te levou lá, mas aquilo que você foi acessando foi devido a quê? Devido à sua disciplina, devido à sua confiança nele e em você, devido à sua responsabilidade de querer e conhecer mais de você mesma. Né? Então, é isso que as pessoas precisam pensar. Quando você acessa a meditação e quando você começa esse caminho, que é um caminho bonito, você consegue acessar novas dimensões, porque a gente acaba ficando muito limitado nos nossos pensamentos, né? A sim, nossa e mente acaba ficando muito. essas dimensões são as coisas mais mágicas, né, que a gente fala. Assim, a gente entra num processo literalmente de expansão, né? Que eu falo que a gente acaba não cabendo mais na versão anterior. Só que, assim, às Isso. vezes a gente tem um choque porque as pessoas são limitadas, elas só querem te enxergar até aquele ponto, né? E não é que você não pode crescer mais, você tem que saber, né, nas relações, né? Um coach me falou uma vez uma coisa muito séria sobre um processo de expansão, né? A gente às vezes sai daqui de dentro, a gente se iguala no tamanho e a gente cresce. Só que a gente tem uma mania de ninho, a gente quer voltar. Né? A gente quer voltar para aquele ponto inicial que fez a gente começar a correr bem. Sabe aquele primeiro 5K que você fez na sua vida, que você teve aquela sensação maravilhosa de passar pela linha de chegada? Eu falo isso para os corredores que estão assistindo. A gente quer reviver essa sensação, que aí é o erro que eu falo, que eles associam a corrida como uma droga, para ter aquela sensação sempre, né? Só que tem coisa que já foi vivida, aquele momento foi ótimo, foi maravilhoso e não volta, né? Aí você É. cresce, 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 você volta para o ninho muito maior, você já não cabe mais ali, né? E aí como que vai? Mas é você que não cabe, é você que tem que se ajustar, né? Porque você já evoluiu. E quando evoluir, não É. volta, né? E aí, Não, esse isso processo que você falou é. das dimensões, eu queria só correlacionar com as dores que você falou, né? Não é que um ultramaratonista não sente dor. Ele aprende a lidar com o corpo e ele sabe que tudo que está sendo usado, a gente tem um desapego momentâneo. Eu não gosto, todo mundo sabe que treina comigo, não gosto da depreciação do corpo, sabe? Tipo, eu só tenho uma estrutura óssea, eu só tenho uma estrutura esquelética que eu tenho que preservar.
tem um limite do que eu posso gastar desse meu estoque, desse meu autoconhecimento. Então, eu tenho que colocar tudo isso em jogo na hora de uma prova, né? Então, peraí, isso aqui me garante sobrevivência, eu consigo ter... Só que chega um momento que você precisa de um mediador, porque você entra em estado de não consciência também. Não, porque a sua meta te motiva. Tem hormônios que atuam ali que fazem você falar, não, eu preciso terminar. Peraí, mas a que custo? Né? Então, assim, realmente, quem é acima de meio maratonista, maratonista, ultramaratonista, tem uma tolerância à dor diferente. Porque se você ficar 1 hora sentado com a bundinha na cadeira ali, vai doer, né? 1 hora correndo, 2 horas e 10 horas. E 24 horas correndo, né? Então, são esses os tipos de desafios que a gente busca, né? Por isso que para eu conseguir juntar e integrar todas essas partes, né? Eu separo como? Né, a parte fisiológica sendo super importante, né, a parte dos pensamentos, porque o que passa na cabeça, como você falou, são milhões de pensamentos. Imagina a negociação da corrida como não fica, né? As emoções que elas são capazes de tirar de qualquer momento, né? O divino, por que você tá aqui, né? Até você promover um relaxamento de falar, eu simplesmente vou terminar, vou concluir, né? Então eu divido a minha meditação ativa na corrida por partes, né? E o que você falou também sobre os pensamentos, eu me relaciono como se fosse a janelinha do celular, para deixar uma linguagem bem clara. A janelinha que eu não tiver que abrir, você tem que fechar, você tem que fechar, sabe? Vai tirando, né? Você tem que perceber que, tipo, peraí, é a hora de eu decidir isso, sabe? É a hora de eu resolver isso aqui ou é a hora de eu prestar atenção? E o que eu gosto dessa parte da meditação ativa, quando a gente entra numa prova, alguma coisa assim, é você contemplar, né? Você contemplar a existência, você contempla com a natureza, você se relaciona com coisas que, teoricamente, por que eles falam? Coloca uma música tranquilinha para você meditar, não deixa de ser coisas que te induz a um relaxamento. Um relaxamento, né? Então, né? A estratégia para uma ultramaratona, isso é dica rara, né? Que assim, as pessoas às vezes não querem levar a sério. É você saber economizar a sua energia, porque a hora que você precisar, você tem que ter o estoque. Vai vencer quem não morrer no caminho. Né? Por quê? Porque você desiste com seus pensamentos, você desiste com as suas emoções, você arranja desculpa. Geralmente, 1 semana antes da prova, o seu corpo vai manifestar 3 ou 4 desculpas. Ou é uma dor de barriga, ou é uma dor física. Nossa, meu joelho começou a doer bem agora. Ele vai te alertar, porque ele vai alertar as pessoas, porque se caso não der certo, ele já tem um motivo para não ter terminado a prova, né? Agora, a força do pensamento vai para quem não quer se relacionar com tudo isso que está acontecendo, né? Então, e seguir. Eu tenho um objetivo, eu quero, e se preparar. Como você falou, a constância da meditação ela é necessária para você ter um resultado, como tudo que você quer na sua vida. Você ter persistência, constância, disciplina e incorporar, né? Que seja uma coisa prazerosa para você. Então, tudo isso são elementos que são chaves para o sucesso de alguma coisa aí que você deseja realizar, né? É total. Você falando me fez lembrar uma frase-chave que eu uso, né? A sua energia está aonde a sua atenção está. Então, se a sua atenção está no seu fracasso, é lá que você vai terminar, né? Se a sua atenção está naquilo que você almeja, aí você entra com disciplina, né? E também com aquela energia de trazer a garra para esse instante, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, você está irritado, porque você está com alguma dor ou alguma coisa está te irritando. O que você vai fazer com essa irritação? Né? Então, isso é um estado meditativo também. Eu estou irritado, agora nesse momento eu estou irritado. O que eu vou fazer com essa irritação? Eu tenho escolhas, né? Então, eu vou viver a irritação e vou deixar ela tomar conta de todo o meu ser, e aí não tem meditação, não tem corrida, não tem exercício, não tem nada, né? Ou eu vou acolher esse estado, então assim, não é que, então eu não posso ficar irritado? Não, você pode, mas você tem que, né? Você tem que viver aquilo, acolher, aceitar. Então, assim, agora seria a hora que eu deveria meditar, mas eu estou tão irritado. Então, faça a meditação de acolher esse sentimento, né? De aceitar ele dentro de você. O que me deixou irritado? Então, vai fundo naquilo. Aí entra naquilo que você falou, é aqueles momentos que a gente acessa partes da gente que não deixam a gente muito feliz.
mas que são necessárias. Né? Sim, Então, ao sim. invés de fugir daquilo, você acessar aquilo que está te irritando. O que me Isso. irrita? Né? E Por que eu agradecer, tenho né, essa que você atitude? falou. Eu acho essa parte que ela é bem importante, porque eu falo, a questão de você ser positivo, eu gosto hoje em dia muito mais da palavra aceitação, assertividade, né? Porque eu vou te falar, se você não caiu em consciência ainda sobre isso, não é o dia bom que vai te trazer o melhor desenvolvimento da sua vida, né? As pessoas que têm tudo bom, pode ter certeza que alguma coisa está bem meia boca, porque a referência dela pode estar muito pequena. Não é que você tem que ser um desgraçado na vida, não. É o que ela falou, tá irritado, você tem um dia de ira. Meu, aceita, porque é isso. O que seria do dia bom se não tivesse o dia ruim? Eu amo aquele filme de criança divertidamente. A tristeza, ela só corre atrás da alegria, a alegria vice-versa, ela não abandona a tristeza. Porque as coisas, elas estão no mesmo fiozinho. O medo e a coragem, ele tá no mesmo fio. E você que é atleta, se você não tiver medo, você não tem coragem. Agora, vai crescer o que você alimentar. Né? Então, assim, o medo você Exato. resolve, você pega ele, ele te dá um limite, ele te dá uma energia, ele te dá alguma coisa. Reconhece, não tem problema, só que daí a gente tem que voltar para o começo da live. Tira o seu julgamento do seu sentimento, porque você não precisa se inferiorizar porque você tem medo, você não precisa se criticar porque você está irritado, né? Você só precisa aceitar, porque às vezes todo mundo ao seu redor já até percebeu, falou, putz, esse aí tá irritado hoje, já até sai de perto. Agora, se você não resolver, todo mundo vai sempre sair de perto. Daí você vai falar, nossa, mas eu não tenho amizades boas, né? Mas a culpa não são dos seus amigos. A culpa é de você não conseguir lidar com o que está acontecendo com você. E eu falei hoje sobre isso muito com uma pessoa. A vida é assim, quanto mais você é convidado para resolver esse problema, convidado assim, que o universo te coloca ali. Você achou que resolveu ou fez vista grossa, vai passar um ciclo, você vai cair com o mesmo problema. Vai passar outro ciclo, vai cair com o mesmo problema. Né? Então, assim, às vezes, por mais difícil que seja, você respira, mas não resolva nada irado. Né? Então, resolva essa ira para depois tomar uma decisão. Porque a complicação é porque na fúria, se você quiser na força do ódio resolver, que seja no esporte, né, ou que seja em qualquer coisa na sua vida, com certeza a resposta que o universo vai te dar pode ser que não seja a que você precisaria ter. Você poderia se surpreender muito mais se você entrasse no eixo do Travou. gratidão. É. Então, O pessoal está falando aí de meditação e visualização, se a meditação trabalha ou a lesão. Então, assim, ó, esse é um outro conceito que a gente precisa mudar na nossa mente. O que é a meditação? Meditação é respiração. Isso é meditação. Aí, todo o mais que a gente coloca são técnicas. Então, quando eu uso visualização, técnica. Quando eu uso um mantra, técnica. Quando eu uso uma música, técnica. Então, o que é a meditação? É a respiração. O que é a respiração? É meditar. Então, quando eu uso a visualização, junto com essa visualização, eu estou colocando a minha respiração. Geralmente, quando eu visualizo, então, vamos inspirar e vamos expirar e visualizar uma floresta com árvores altas, papapá, uma fogueira, nós estamos lá no meio. Então, sempre que eu uso a visualização, antes eu levei essas pessoas para essa visualização como? Através da respiração. Né? Então, esse é o diferencial da atenção plena. Quando você usa a atenção plena no hospital, em todos os lugares, a primeira coisa que você trabalha é a respiração. Então, voltando, acho que eu falei lá no início, Buda já falava da importância da respiração. Né? Então, quer ver um exercício de respiração que todo mundo pode fazer? Você inspira, sim. Então, assim, as pessoas podem começar com um pouquinho, né? A meditação mesmo, ela é de inspirar 7, segura 7, expira 7, segura. Mas você pode começar com menos, né? Ah, eu não consigo inspirar 7. Então, inspire o quanto você consegue. Então, se eu consigo inspirar 3, então, 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3.
Segura sem respirar. 1, 2, 3. Então, isso é meditação, né? Se você acordar de manhã e você fizer isso 3 vezes, você meditou. Mas aí volta de novo naquilo que eu falei, mais importante do que você meditar é você estar presente. Então eu vou contar duas histórias que mostram que a pessoa não estava presente. Eu fui no meu médico e aí eu subi, tinha que subir umas escadas, entrei no consultório e virei para ele e falei assim, você viu a árvore que está aí na frente do consultório toda em flor? E aí ele ficou assim, me olhando. Tipo, oi? Aí eu, a árvore em flor, tá toda florida. Aí ele virou e falou assim, tem uma árvore na frente do meu consultório? Eu só vou lá de vez em quando eu passo em consulta com ele. Ele vai lá, que não seja todos os dias da semana, mas ele vai lá, sei lá quantas vezes, muito mais que eu. A atenção dele estava ali naquele instante? Não. Porque se estivesse, quando ele entrasse no consultório, ele teria que ver a árvore. Então, é isso que é a atenção plena. Né? Eu gosto também de citar, por exemplo, ele é um escritor, chama Albert Camus. Ele escreveu O Estrangeiro. Então, tem um trecho do livro que ele coloca assim, e ele, preso dentro de sua cela, olhou para o alto e pela primeira vez viu o céu azul. Oi, como assim, né? Como que um adulto pela primeira vez está vendo um céu azul? Porque a vida inteira dele ele nunca olhou para o céu, ele não deu importância para aquilo. Então, isso é atenção plena, para a gente entender. Se eu quero entender o que é atenção plena, se eu quero entender como que eu vou fazer a meditação, é isso. Então, pega isso e traz para o paciente que está ali com a dor. Se ele não olhar para a respiração dele, se ele não inspirar e não expirar, a atenção dele vai estar focada sempre na dor. Então, foi esse pulo do gato que o Kabat-Zinn percebeu, que ele tinha que trazer todos os pacientes para aquele momento presente. Então, ele criou 2 tipos de meditação. Tem a meditação formal e tem a meditação informal. Quando eu sento aqui, ou deito, ou caminho, mas meditando, eu estou na meditação formal. Eu escolhi, vou meditar. Vim, sentei, me coloquei em posição, fechei meus olhos ou não, eu posso olhar para baixo, eu posso olhar para uma imagem que eu escolha, né? Então, por exemplo, eu posso me virar de frente para esse quadro e ficar olhando para ele, reparando no azul, na linha preta, no vermelho que circula. Isso é meditação. Então, meditação não é só ficar de olhos fechados. Por isso que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender. Né? Essa é a meditação formal. Quando eu parei e falei, vou meditar. Agora, qual é a meditação informal? É enxergar a árvore na rua. Quantos de nós caminha pela rua e nem enxerga que a árvore tem flor? Não escuta o passarinho cantando? Não vê o cachorro passando? Quantos de nós? Quer ver uma meditação informal que eu considero importantíssima? Comer. Então, é você reparar, eu tenho é isso, é colocar a mente a trabalhar ao seu favor. Aqui tem um tomate, ele é vermelho. É isso, é a simplicidade do alface. Olha esse alface crespo, porque eu vou estar ali inteira naquela minha meditação, que é o meu almoço. Então, assim, quantos de nós hoje almoça com o dedo no celular, né? E passando e vira, você não vê o que você põe na boca. Então, é escolher. Então, agora eu vou pegar o arroz com um pedaço de carne ou um pedaço de legume, e é isso que eu estou comendo. Então, é você estar ali por inteiro naquilo que você está fazendo. Então, vou tomar um banho, vou lavar meus braços. Então, você traz para a consciência aquilo que você vive. Então, legal. Isso tudo que você está falando é muito legal, porque assim, eu me vejo nesse processo. O Herói chegou na live, né? Agradeço aí a presença dele, ele está aqui com a gente. A gente pausar, a gente conseguir entrar no processo não é tão simples, né? Entre o momento inicial, o momento
dos insights que as coisas vão acontecendo, né? Eu tô há mais de 12 anos em processo meditativo e algumas coisas eu vou falar que eu não consegui nos primeiros anos, né? Então, cuidado se caso você não encontre algumas respostas e algumas coisas do que ela acabou de falar que são nada mais do que gratidão, né? Você, o passarinho, a natureza, enfim, e as próprias pessoas que estão do seu lado. Muita gente chega para mim e fala assim, eu vou fazer um projeto social, vou ajudar isso, vou ajudar aquilo, mas você não tem paciência de ouvir o seu amigo falar um assunto que você não quer ouvir. Você não tem paciência de falar com a sua mãe. Você não tem paciência de ajudar seu irmão. Aí eu falo para você, reveja o fato de você fazer um projeto social, porque é uma muleta, né? É uma muleta para você acolher um sentimento aí, uma culpa, né? De você não conseguir ser total, né? Então, agora sim, entre você começar a fazer e a mudança acontecer, ela não acontece assim, né? Então, você falou do celular, você falou da comida, eu me vejo, né? Eu venho de um processo ansioso que está sendo tratado há anos por psiquiatra mesmo, né? Então, assim, nem sempre a gente tem um perfil que encaixa totalmente. Só que caiu na disciplina e na persistência, né? Muita gente, quando me conhecia, falava, tá, a Thaís medita, tá bom. Aonde que ela medita, né? Ninguém, Então, ninguém assim, acredita, né? cuidado, você que é parecido comigo, né? Que às vezes você não vai ser validado no seu processo por alguns momentos, né? Porque não acontece tudo de uma vez. Mas assim, no meu caso, funcionou primeiro na corrida. No meu caso, eu consegui canalizar isso para eu conseguir sair das minhas dores. Eu tinha dor com 5K. O herói mostrou para mim que se eu ficasse pensando em completar 5 quilômetros, eu ficaria morrendo. Agora, vem comigo. Ele falou, vem comigo. Eu tomo conta do relógio, você respira, e ele me envolveu. E é isso que eu busco fazer na assessoria, né? Para você expandir, às vezes você precisa de uma direção e de um acolhimento, né? E uma vez também num treino, também o Marcos Correia, que é um atleta que corre com a gente, ele falou, quem tá no comando sou eu. Você consegue ficar sem olhar no relógio? Só por ele falar isso, foi que nem a gente brincou do elefante, né? Não pensa no elefante, você vai pensar, né? Então, assim, eu falei, eu consigo. Ele falou, então tira o relógio do braço. Meu, sem o relógio eu olhei 5 vezes pro braço, assim, em 1 minuto. Ele falou, viu como que você não consegue? Né? A gente quer ter o controle de tudo. E a meditação é você sair do controle, ficar presente, se encontrar na sua melhor versão, mesmo que não seja da forma que você esperava. Né? Ela não tem uma receita de bolo para você falar, não, eu comecei. Amanhã ou depois, no passo tal, eu vou estar assim. Né? A gente não tem uma resposta que tem total eficiência, porque vai depender do quanto você vai conseguir se envolver nesse processo e conseguir fazer, né? Então, nós estamos chegando já no final. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Eu acho que essa live, eu tinha certeza, né, que ela seria maravilhosa. Eu tinha 2 meditações que eu ia fazer com o pessoal, mas Isso. não vai dar tempo. Aí, Não vai dar tempo de fazer. O Alexandre ainda falou aí, não, na hora que cair, volta, que a gente volta tudo junto. Mas aí vocês que sabem, mas se você achar que pode ser, tudo bem, a gente pode continuar. Mas eu acho também, se você quiser dar uma pausa e a gente retoma. Você que sabe, para mim tá indiferente, tá gostoso, tá super legal. Então, eu nunca sabe, fiz você isso foi também. falando aí, você foi falando e eu fiquei pensando, né? A gente precisa parar de querer seguir uma caixinha, né? Todo mundo quer, olha, fulano medita 20 minutos, o Dalai Lama medita 3 horas. Não, a gente precisa sair disso, né? Dessa coisa de que, então meditação. Não, meditação é aquilo que você consegue fazer. O que você consegue fazer? 3 respirações? É isso que você consegue? Então você já meditou, né? Essa é a sua meditação. Esse é o ponto, né? que é o maior que eu te trouxe para cá hoje, né? Para a gente colocar a simplicidade disso, né? A respiração é o básico. Foi o que ela falou, nossa, para eu meditar eu preciso do quê? Começar. Né? E se começar por 3? Você precisa respirar. É isso que você precisa, só respirar. É por isso que eu tô te pausando de novo nesse momento, para o pessoal entender que é isso, né? Que é isso que a gente precisa, entender que ela é simples. Ela parte de uma atitude, né? E a mudança vai acontecendo aos poucos, né? Então, assim, uma coisa que a gente orienta é que você não fique sozinho, porque você não media seus pensamentos, né? E eu falo, a chance de sozinho você se boicota, porque
A mente quer te levar você para o conforto. O cérebro, ele é programado para te levar sempre para o descanso. Sempre. Sempre para uma posição de relaxamento e dormir. Né? Então, assim, um mediador, ele é um facilitador. E para mim, por que deu certo a meditação ativa? Porque foi a intensidade. Sabe quando você não vai se preocupar com a respiração? Quando você dá um tiro na corrida. Porque você tem que chegar do ponto A ao ponto B no maior velocidade possível. Aí você, depois que termina, me explica como que você respirou. Sei lá como que eu respirei, eu dei o meu máximo, né? Então, assim, quando você expande ali no seu máximo... Não deu, né? Isso. Aí, naquela da corrida de expansão, né? A gente acaba falando, putz, não deu nem tempo de pensar. Aí que você consegue promover um relaxamento para depois entrar no estado meditativo, sem aquele controle, né? Não é que eu promovi só uma fadiga, eu saí daquela... Eu dei aquela desorganizada para depois eu buscar um alinhamento. E não é só uma organização e um equilíbrio, né? O herói sempre me cobrou isso. Ele falou, amiguinha, eu quero o alinhamento. Se você tiver com uma coisa aqui em cima, outra coisa aqui em cima, outra coisa aqui embaixo... Eu quero alinhamento. Ele não falava nada em equilíbrio, né? Ele usava muito essa palavra e até hoje eu falo sobre ela, né? Então a gente tem que alinhar ali as coisas. E o treinamento nada mais é do que você alinhando cada pilar, né? Cada ponto que você busca do seu desenvolvimento para na hora da prova você conseguir simplesmente ir, né? Agora, o que a ansiedade quer? A resposta rápida, né? Tipo, o corredor, ele chega, já tô pronto, já me sinto pronto, já tô isso, já tô aquilo, né? E o problema não é com o que você sabe. O que você sabe vai ser ótimo, o que você não sabe. A pergunta sempre é, o que você faz com isso quando chegar lá? E se der uma cãibra? Você respira, você toma uma água, você sabe o que fazer. Agora, se você não souber, o barco tá afundando no meio do mar, você se desespera. Ou você se afoga, se você não tiver a quem recorrer, né? Então, o treinamento nada mais é do que alinhamento de tudo isso. O que você precisa levar com você para a prova? Não carregue bagagem desnecessária, né? E assim, o teste é aquilo, é jogar para a prova ali. Estar em harmonia, né? Sim. Então, o que eu gosto muito de dizer é que, assim, o mais importante de tudo é estar em harmonia. E a gente tem muito mania de achar que a harmonia... ela não tem... Na harmonia eu não tenho problemas. Isso não é verdadeiro, né? Estar em harmonia não significa que você não terá problemas, não. Significa que você está apto a olhar para os seus problemas e abrir as possibilidades para poder resolvê-lo, né? Aí isso entra no julgamento, né? Quando eu estou em julgamento, eu tenho que entender que não tem certo e errado, tem experiências. Então, é isso tudo que eu tenho que trazer para a meditação, né? E ontem eu não meditei. Ao invés de você se transformar no seu próprio carrasco e fazer seu julgamento, não. Ontem eu não meditei, ok. Ontem não deu. Hoje vamos ficar na meditação. Então, é sempre isso. É trazer para você a responsabilidade daquele momento. E assumir. E aí, se acolher, se aceitar. A gente fala aceitação, as pessoas acham que tem... que isso é... Como que fala? Não tem movimento na aceitação. Tem muito mais movimento do que em qualquer outra coisa.